Quer dizer que agora a Terra tem magos? Magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Estavam com saudade? Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Sim, já estamos em 2022, este ano que promete ser maravilhoso, né? Eu tô com os dedos cruzados aqui. E hoje a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente, porque não temos convidados, mas temos um bate-papo. Eu e vocês. Esse episódio era pra ser um episódio especial de final de ano, mas eu não dei conta. A correria no consultório estava muito grande, minha agenda muito corrida e eu deixei pra fazer quando eu podia fazer. Então, esse episódio tá saindo na primeira semana de janeiro. E essa semana a gente tem duas coisas que eu gostaria de falar pra vocês. A primeira é o primeiro Páginas Abertas do ano, que é o Páginas Abertas sobre Abralas. Eu me dei conta de que eu falei sobre Abralas em diversos canais ao longo da minha vida, em diversos canais de YouTube, em podcast, em entrevista, mas nunca falei sobre Abralas em um canal que fosse meu. Eu já tinha vontade de fazer um vídeo no meu YouTube pessoal, mas nunca arranjava tempo, estava sempre postergando isso. E aí agora eu juntei o útil ao agradável e aproveitei que na quinta-feira, dia 6, né, que é o dia dos Reis Magos, a gente também faz o rito coletivo de aniversário do Abralas. E na sexta-feira, dia 7, que é a primeira sexta-feira do ano, eu falei, cara, eu vou juntar tudo e a gente faz, né, o primeiro Páginas Abertas do ano sobre Abralas, justamente pra gente abrir os caminhos e já deixar tudo, né, organizado. Então, a ideia é essa. Se você tem um relato sobre Abralas, né, que você queira compartilhar com a gente, manda pra gente, seja por áudio no WhatsApp, né, 319-7537-5123. Lá você pode mandar um áudio, ou então você manda pra gente por texto no contato@diariomagico.com.br. Lembrando que os áudios, eles deveriam ter no máximo 5 minutos, né? Se a história for muito boa e tiver muitos detalhes e tal, aí beleza, 6, 7 minutos. Mais do que isso é impossível da gente incluir na live, porque fica muito monótono, né? E se você vai mandar um áudio, talvez você queira fazer um roteirinho com tópicos, né, para você saber o que é importante de você abordar e o que é desnecessário, e a gente consegue cortar, né, essas gordurinhas que às vezes a gente fala demais e aquilo dele não é interessante. Isso tudo para tornar, né, os áudios mais concisos e a gente tornar a live mais dinâmica. Eu confesso, gente, que o Páginas Abertas é o formato que é o queridinho do meu coração. Claro, dá muito trabalho para produzir. Eu passo assim um dia inteiro montando o roteiro, selecionando os áudios todos, vendo o que encaixa, onde que encaixa, como é que eu vou fazer para retomar aquilo dali, né, em cima do que eu vou apresentar, né? Nossa, vão ter perguntas, o que eu preciso, né, prever para eu já deixar aqui alinhadinho e tal, porque a live, né, às vezes ela não é tão dinâmica quanto ela deveria ser. Então a gente vai tentando prever isso tudo fazendo esse roteiro. E o Páginas Abertas, né, não é segredo para ninguém. Talvez seja o carro-chefe do Diário Mágico, porque enquanto o Rodrigo está ali enquanto apresentador, eu tô num papel de entrevistador, né? Eu tô com um convidado, ele tá expondo o ponto de vista dele, as perspectivas. Então, claro que eu vou fazer as intervenções, né? Claro que eu vou fazer as minhas interferências, os meus comentários, mas eu prefiro deixar a pessoa muito mais à vontade, né? Ela é de fato um convidado, ela tá ali para expor o ponto de vista dela, para expor a forma como ela conduz e lida com isso tudo e tal, né?
e eu não fico tão à vontade para fazer, né, interferências muito profundas e muito longas, né? Ou páginas abertas, pelo contrário, né, eu estou numa função mais de palestrinha e ali eu consigo conduzir o programa e todo o conteúdo da forma que eu acho mais interessante. Então, claro que eu seleciono os assuntos, os tópicos que eu acho que são interessantes, né? Eu uso muito ali do grupo de apoiadores para a gente fazer uma enquete sobre o que a gente vai expor, o que é interessante, o que a galera quer ouvir, né? Para eu entender também o que o público quer saber, mas eu tenho já alguns assuntos que eu quero abordar nesse 2022 que vão ser muito interessantes, né? Então, por exemplo, eu quero falar sobre poder pessoal, né? Esse ingrediente que ele está presente em toda e qualquer operação mágica, mas que parece que os rituais eles simplesmente ou ignoram ou pressupõem que isso é algo de conhecimento público, de senso comum, né? Mas por que duas pessoas executando os mesmos rituais, né, nas mesmas condições têm resultados tão diferentes? Por que tem pessoas que elas parecem prodígios, que elas obtêm resultados tão efetivos e tão intensos, né, de uma forma imediata, enquanto que outras pessoas parecem que elas patinam no lugar, que elas fazem, e não acontece nada, né? Então eu quero falar sobre poder pessoal, e vai ser muito interessante falar sobre isso, porque eu vou falar dentro de uma perspectiva energética, né? Eu não consigo pensar como que outra pessoa conseguiria explicar isso sob outro paradigma, que não o paradigma da energia pessoal, né? Mas eu vou falar então também sobre esse magnetismo pessoal, sobre essa capacidade de produzir resultados, né? Como que funciona a magia mental, por que tem pessoas que têm resultados então tão expressivos, enquanto que outras pessoas acham que aquilo dali é mera imaginação e que é uma grande besteira, né? Então esse é um dos assuntos que eu quero falar, né? Eu também quero falar sobre hierarquias de entidades. Talvez a gente faça um episódio só sobre entidades de mão esquerda e outro sobre entidades de mão direita, né? Eu também quero falar sobre grande fraternidade branca, e não só como sistema de nova era, mas também sobre esse conceito da comunhão dos santos, né, da cúpula dos adeptos, que é um conceito que ele está presente na literatura rosacruciana há séculos e séculos e séculos, que a gente vê ele presente dentro de Telema, que a gente vê a galera da teosofia, né, e do cristianismo místico abordando tanto, e por que hoje a gente, né, torce o nariz para esse conceito, ou que muitas vezes as pessoas acham que esses mestres secretos são apenas aspectos da psique, né, e mostrar o que é um mestre de fato, né, são alguns dos assuntos que a gente vai abordar no Páginas Abertas de 2022, entre outros. Isso é um brainstorming, né, em voz alta aqui. Eu nem tinha preparado para falar muito sobre isso não, mas eu acho que como esse é o primeiro episódio da segunda temporada, né, é uma apresentação, então vale a pena também eu compartilhar com vocês um pouquinho do que eu estou sentindo. Aliás, se eu estou compartilhando com vocês, né, um pouco dos meus planejamentos para esse projeto em 2022, é legal de dizer que eu também amo quando vocês compartilham comigo, né, não dos planejamentos de vocês, né, mas dos resultados. O Diário Mágico, ele é um programa que ele nasce com um objetivo específico, que é incentivar, né, a prática de registro sistemático, incentivar com que vocês, ouvintes, não só passem a anotar, mas passem a desenvolver melhor os métodos de anotação de vocês. E é muito gratificante quando vocês me mandam, né, mensagens, seja no meu Instagram pessoal, né, no WhatsApp, ou nas próprias redes do Diário Mágico, falando sobre os resultados, né, os efeitos que os episódios têm sobre vocês. Então,
É muita, mas é muita gente mesmo que falou que começou a anotar os resultados, começou a praticar o diário, né, depois do programa, ou que já tinha essa prática, mas estava meio desanimado e aquilo dali, né, reavivou esse fôlego, né, ou então que estava muito tempo parado e que estava sentindo falta, mas, né, não tinha motivação. É muito legal isso, é muito legal ver que as perspectivas de cada um dos convidados, né, vem a mostrar pra gente formas diferentes de fazer as anotações, né, como que pode ser mais prático, né, coisas que às vezes a gente estava esquecendo de anotar e que são importantes, ou então coisas que a gente anota, mas que depois que a gente escuta aquele convidado dando aquele palpite, a gente fala assim, nossa, realmente, eu tô anotando uma coisa aqui que não faz o menor sentido, eu tô perdendo tempo e talvez isso que esteja deixando a minha prática, né, mais desgastante. Então é muito legal da gente ir pegando essas perspectivas dos convidados acerca da prática de natação, né, e ir trazendo isso para nossa vida cotidiana. Mais do que isso, é legal também de ver como que as histórias de cada um dos convidados, né, seja a trajetória de vida deles, né, eu sempre peço para que eles se apresentem, contem da vida deles, né, mas também das histórias que eles vêm compartilhar conosco, como que aquilo dali às vezes ativa alguns gatilhos de curiosidade, alguns interesses, né? Pessoas que falam assim, nossa, eu nunca tinha ouvido falar em Hoodoo e depois do episódio com o Leon, aquilo dali, né, despertou uma curiosidade muito grande. Ou então, nossa, eu já tinha ido no terreiro, já tinha frequentado a Umbanda e etc e tal, mas a visão do JP, né, e a visão do Alfonso são completamente diferentes e, no entanto, dá para ver né, uma mesma identidade dentro do sistema, né, dos dois ali. E aí, essas conclusões que a gente tira das histórias, das apresentações dos convidados, que fazem com que a gente possa, né, atualizar, né, e desenvolver todo o nosso sistema de crenças, né, toda a nossa forma de enxergar o mundo, enxergar a espiritualidade e a magia. É claro, gente, que assim, tem uma linha editorial no Diário Mágico, né? Esse que vos fala, eu, Rodrigo, tenho uma perspectiva de mundo, de magia, de espiritualidade muito própria e até muito explícita, né? Então, as pessoas que eu vou convidar, em sua maioria, são pessoas que têm visões de mundo próximas à minha ou que talvez o trabalho público delas, né, reflitam parte daquilo que eu acho interessante. Então, é claro que vocês não vão ver aqui convidados para falar de, sei lá, magia anticósmica, ou então, sei lá, né, alguém que trabalha com satanismo, né, não é a minha intenção dar palco para esse tipo de gente, simplesmente porque eu não tenho afinidade com essas linhas de trabalho e eu preciso conhecer melhor, né, o que esse sistema se propõe antes de eu expor isso publicamente. Mas, claro que eu tenho muitos amigos, né, praticantes de mão esquerda que têm visões de mundo que são muito interessantes, que merecem serem vistas, né? Então, esse não vai ser um podcast completamente parcial, né, mas é importante a gente entender que tudo o que é produção de conteúdo tem uma linha editorial e que ela né, ela está intimamente entrelaçada com a minha visão de mundo e também a visão de mundo dos ouvintes que partilham do Diário Mágico. Eu já falei aqui hoje, antes, né, que eu uso ali o grupo de apoiadores como uma espécie de termômetro para entender o que a audiência espera, né, como que as pessoas elas estão se posicionando em relação ao projeto, etc e tal, e geralmente ali a gente tem um contato mais direto com a audiência. Se você gostou dessa primeira temporada do Diário Mágico, do que a gente produziu até aqui, né, se você quer ter um contato mais direto conosco, considere apoiar a gente lá no apoia.se/Diário Mágico. Qualquer faixa de apoio já nos ajuda demais a manter o site de pé, a hospedagem, as edições, a preparar todo esse material.
eu falo, né, que produzir conteúdo é um investimento de tempo e de energia muito grande. O Páginas Abertas, né, eu falo, é o meu queridinho, mas ele me toma pelo menos 2 dias para produzir todo um roteiro, para selecionar os áudios que são interessantes, né, às vezes tem áudios que são interessantes, mas como que a gente consegue encaixar aquilo dali dentro da quantidade de informações que a gente tem que passar, né? Então, conseguir ir selecionando, fazendo essa curadoria, respondendo as pessoas todas, né? E aí eu alugo a Raquel para fazer, né, parte desse trabalho comigo, ir respondendo ali, né, o outro WhatsApp. Então ela fica com um telefone só por conta disso, para ir lidando ali com esses relatos que vão chegando. Então tudo isso tem um custo muito grande de energia e de tempo. E o Apoia-se nos motiva a continuar e ajuda a gente a bater alguns desses gastos. Então, se você quiser fazer parte dessa bolha maravilhosa que é o Diário Mágico, entra lá no apoia.se/Diário Mágico, tudo junto com CK, e ajuda a gente. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Gente, o Diário Mágico até aqui a gente produziu 22 episódios, 15 episódios regulares com convidados e mais 7 páginas abertas, sendo que o último foi aquele quando as coisas dão errado, que foi hilário, foi muito engraçado, muitas histórias muito boas. Queria agradecer inclusive a todo mundo que participou até aqui, que participa, né, que manda relatos. Tem pessoas que já mandaram mais de 4 relatos diferentes, né, para programas diferentes e tal. Então é massa de ver que as pessoas elas vão participando regularmente, recorrentemente, e é isso que eu queria mesmo, assim, que o Diário Mágico ele pudesse ser um espaço para divulgação de perspectivas diferentes, para que né, não só eu ou os convidados tivéssemos voz ativas, mas para que a comunidade que consome o podcast e que está praticando, que está tendo seus próprios resultados, possa também, né, compartilhar conosco parte dessa vida velada que muitas vezes a gente não tem amigos com os quais comentar, muitas vezes os familiares torcem o nariz, muitas vezes, né, a gente não tem ali espaço para comentar sobre isso publicamente, e o Diário Mágico acaba sendo essa plataforma para dar voz a essas experiências diversas. Quando eu formatei, né, este podcast e os seus formatos, eu pensava de também falar sobre resenhas de leituras, né? Eu sou uma pessoa que leio bastante e que, vez ou outra, eu tento abordar alguns pontos de vista ali dentro do meu Instagram e tal. Mas, ao longo do tempo, eu não vi espaço para isso e eu fui deixando passar. E eu falei assim, cara, talvez a gente pudesse fazer um episódio, né, nesse clima de férias. Claro que essas férias são férias escolares, né? A minoria das pessoas, né, tem um recesso maior do que 4 ou 5 dias aí no final do ano. E esse já deixou de ser um podcast de final de ano e passou a ser um podcast de início de ano. Mas eu achei que pudesse ser um espaço legal para dar algumas recomendações. E, com isso, eu trouxe algumas recomendações pessoais minhas, né, do que eu consumi aí ao longo do ano de 2021, e trouxe também algumas recomendações dos apoiadores, né, que seja de filmes, de livros, de bandas, né, ou até de tarô. Porque eu achei que ia ser legal a gente fazer esse momento de compartilhar indicações, recomendações que são interessantes e falar um pouco das obras. Se esse formato agradar, a gente pode até pensar em fazer regularmente um muito bom recomendo, né? um formato assim de indicações, e às vezes abrir isso até para que vocês, ouvintes, também possam nos dar certas recomendações. Eu queria que a gente tivesse um canal
aí dentro do ocultismo mais confiável sobre as obras que são interessantes. Hoje a gente tem muitas editoras publicando muitos livros, muitos títulos diferentes. A gente tem muitas traduções de autores que antes estavam disponíveis apenas, né, no formato original em outras línguas e que hoje estão sendo trazidos para o Brasil. Isso tanto em formatos, né, editoriais de grande escala, quanto em formatos independentes, né, por meio de financiamento coletivo, etc. e tal. Então, quer dizer, hoje a gente tem um mercado que ele está aquecido e que ele está cada vez mais trazendo mais títulos, autores, obras, né, não só de livros, mas assim, em produções multimídias. E com esse crescimento desse número de obras, a gente às vezes fica perdido sem saber no que é imprescindível, onde que a gente deve investir ou não, o que é importante, o que não é, e muitas vezes a gente vai gastar o nosso suado dinheirinho num livro que ele é irrelevante ou que às vezes ele não entrega exatamente o que a nossa expectativa, né, era de fato sobre aquilo dali. Né? Eu lembro que por muitas vezes quando eu vou nesses sebos de espiritualidade e às vezes a gente compra um título, você vai ler depois, você fala assim, pô, tá, legal, o livro cumpre o que se propõe, ele trata sobre o assunto, só que é raso, ou então só que não trata da perspectiva que a gente queria daquele assunto, né? E aí, quando você vai pesquisar depois, você vê que existem outros 6, 7, 10, 20 livros diferentes sobre o mesmo assunto e que um ou outro seria muito mais indicado, ou que se você tivesse, né, uma literatura introdutória, você poderia aproveitar muito melhor aquele livro. Então, esse formato de review, de indicações e de recomendações, talvez ele cumpra um papel aí interessante de direcionar quais esforços valem a pena ou não. Eu não tenho hoje ainda tempo hábil para conseguir organizar isso de forma regular. Então não dá para fazer um episódio desses uma vez por mês. Mas, se vocês gostarem né, do ritmo que a gente vai conduzir esse episódio aqui, a gente pode se propor a fazer um episódio desse a cada 6 meses, né? Ou então um especial de final de ano de recomendações, né? E aí eu me proponho a trazer, às vezes, livros que eles são mais contemporâneos, e aí a gente vai comentar só dos mercados de lançamentos, de publicações recentes, ou então, não, Rodrigo, vamos fazer um review só de literatura mais clássica, né? Quais são as bibliografias que são né, imprescindíveis, o que todo mundo deveria ler, né? Então a gente pode organizar isso de diversas formas diferentes. Então, você que está ouvindo esse episódio e que está gostando desse formato, que tem ideias acerca do que você gostaria de ouvir, compartilhe conosco, porque aí a gente consegue ir, né, justamente formatando e idealizando o que é o mais interessante e adequar às necessidades do público. Sobre as minhas indicações, então, eu trouxe 3 indicações de livros de magia. Tá? E são 3 livros completamente diferentes. Então, o primeiro livro que eu trouxe aqui é um desses livros clássicos e que talvez ele seja imprescindível para todo mundo que trabalha com algum tipo de magia mais tradicional ou cerimonial. Então, você, ouvinte, né, que já estudou magia do caos e já passou por diversas vertentes e aí né, se apaixonou ali por magia de grimórios, ou então está querendo uma fonte que ela seja um pouco mais clássica, que ela seja um pouco mais né, estruturada e histórica. O livro que eu tenho para indicar é o 3 livros de filosofia oculta do Agrippa. Né? O 3 livros de filosofia oculta ele é publicado pela Madras, né, no Brasil. Ele teve agora uma reedição né, internacional, né, não em português, mas por quê? É um livro dali do século, se não me engano, século XV ou 16, né? Então é um livro aí de pelo menos 500 anos de idade, e
E é um livro que ele estrutura boa parte da magia ocidental. E o Agripa né, é uma dessas fontes que sobreviveram e que remontam aí a uma dessas fontes clássicas e imprescindíveis para se entender o que a magia ocidental é. É um livro de 1.200 páginas, ele está esgotado, infelizmente, então é um desses livros que vocês vão encontrar em estante virtual, né, num preço muito elevado, mas que, se eu não me engano, a gente encontra aí caindo do caminhão né, no mundo dos PDFs, com toda certeza a gente tem esse livro disponível. Talvez, né, mesmo o ouvinte que ele tenha certa proficiência no inglês, é um livro difícil de ser lido em língua estrangeira, porque é um vocabulário muito técnico e um pouco arcaico, sim. Então eu não sei se é um livro que é fácil da gente ler, né, em inglês. Mas é um livro extremamente indicado e que ele vai estar em todas as bibliografias, né, sérias sobre magia. Eu trouxe então um clássico, né, e ao lado desse clássico eu trouxe um livro que também é um clássico, mas é um clássico moderno, que é o Modern Magic, do Donald Michael Craig, e que o subtítulo dele, né, são um sistema de 12 lições nas artes de alta magia. E de fato é isso que o livro propõe mesmo, né? Então ele é um grimório moderno, né? Ele é da década de 80, ele flerta com o sistema da Golden Dawn, mas ele é muito liberal em adaptar, né, e em trazer vários dos conceitos dele para dentro desses 12 passos aí de magia dele. E é muito interessante porque o Donald Michael Craig ele vai propor então né, um treinamento mágico. Né? Então ele vai abordar ali o ritual menor do pentagrama e ele vai pedir para a pessoa aprender e executar esse ritual menor do pentagrama diariamente, né? E depois ele vai ensinar o ritual menor do hexagrama, vai ensinar o pilar do meio, vai ensinar vários outros rituais, né? E várias outras meditações para que o ouvinte possa ir executando isso diariamente e que ele possa ir percebendo, né, o desenvolvimento dele, né, ao longo do tempo. E aí é muito interessante porque o Donald Michael Craig, embora ele não vá trazer essa noção exatamente energética, né, ele vai mostrar como desenvolver o poder pessoal do adepto. Né? Então ele vai falar o porquê que é importante a execução contínua do pilar do meio, né, e como que aquilo dali vai mobilizar, né, o magnetismo do operador, do estudante, né, do praticante, para que ele tenha mais eficácia nos rituais dele. Né? Então, assim, é um grimório, de novo, moderno, né, mas que é muito interessante e que eu não entendo, sinceramente, por que a gente não tem a tradução desse livro em português. Né? Eu fiquei sabendo aí que tem algumas pessoas que têm feito essas traduções de forma voluntária, né, e independente, mas eu não vi ainda nenhum esforço por nenhum tipo de editora para traduzir e publicar esse livro no Brasil. É uma pena, porque eu acho que é um clássico moderno mesmo. Ele já foi vendido por mais de 100 mil cópias ao redor do mundo, né? E ele vai sendo revisado e expandido constantemente. Então é um dos tijolos aí da magia contemporânea e que eu super indico. É um livro muito, muito, muito bacana, muito legal. E para fechar, né, essa tríade de indicações minhas, eu trouxe um livro sobre paradigma energético. Né? Então eu trouxe um livro clássico, um livro um pouco mais contemporâneo, e esse terceiro livro é um livro que chama Os Chakras. Né? O autor é o Harish Johari. E é um livro só sobre os chakras. O autor ele tem uma perspectiva mais oriental,
né, como não poderia deixar de ser quando o tema é chakras, e só que é muito interessante porque ele vai trazer um pouco dessa perspectiva de trabalhar os chakras também com o panteão hindu, né? E as ilustrações assim são muito bonitas dentro desse livro. É um livro pequenininho, é um livro de pensamento, ele é capa mole, mas é um livro que vale muito a pena. E como eu sei que existe uma grande parcela de ouvintes do Diário Mágico que também compartilham desse paradigma energético, que gostam muito quando eu indico esse tipo de obra, eu falei, poxa, eu não posso deixar de contemplar essa parte da audiência falando de uma obra, né, que ela traga aí essa perspectiva sobre energia e espiritualidade prática. Então, essa indicação do Harish Johari é um livro bacana, é um livro que não está esgotado, então vocês encontram, seja a Amazon, seja em qualquer livraria física por aí, é fácil de encontrar ele, né? Ele é em português, ele está acessível para todo mundo, né? Então são esses 3 livros que eu queria trazer. Mais uma coisa é o seguinte, eu sou uma pessoa aficionada por história em quadrinhos, né? Eu gosto muito de HQ, né? Eu não leio super-heróis, né? Não sou desse tipo de pessoas que consomem esse nicho, mas eu gosto muito de histórias em quadrinho e falo muito sobre isso ali no meu Instagram também. E eu não podia deixar de trazer uma recomendação, então, desse gênero literário, né? E a recomendação que eu venho trazer aqui para vocês é a série Transmetropolitan, tá? É uma série de 6 volumes, né? Eu não sei se eu sei que ela foi reimpressa agora, mas eu não sei se é fácil de encontrar todos os volumes, porque é uma série que toda vez que ela é reeditada ela esgota muito rápida, mas é uma série muito interessante. Ela não tem a ver com magia propriamente dito, né? É um jornalista investigativo, um jornalista político num mundo num mundo pós-apocalíptico, né? Quase cyberpunk. E esse cara, né, o Spider Jerusalém, ele é um cara extremamente louco, quase como se fosse ali um Medo dele de Las Vegas, né, aquele jornalismo gonzo, né, ele é um cara louco que ele se envolve em pelejas pessoais com políticos e com grandes corporações e etc e tal. E é uma história muito interessante porque é do Warren Ellis, né? Ele é um autor muito bom, muito contundente, o roteiro é muito bom, a ilustração é muito incrível, e é uma história, apesar de tudo, mais atual do que nunca, sobretudo pra gente que vive nesse Brasil contemporâneo de 2022. Então, se vocês quiserem aí algo que saia completamente da caixinha, que seja completamente diferente de tudo que vocês já leram, né, para passar um tempo, às vezes para distrair a cabeça, eu recomendo demais a série Transmetropolitan. É o que eu queria trazer aqui para vocês até agora. E agora eu vou trazer então rapidamente as recomendações dos nossos apoiadores acerca daquilo que eles acharam interessante em 2021. Segura aí, olha só. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. A nossa primeira indicação não é em áudio, é em texto, e é da Carol. E aí ela fala o seguinte: sobre a indicação, teve uma série turca que eu assisti tem um tempinho já, e que se chama O Segredo do Templo. É bem soft e dialoga bastante com símbolos e percepções de um despertar. Na verdade, o arco principal é da protagonista passando pelo processo do despertar, a mudança de percepções de mundo, das pessoas, a identificação de um sagrado feminino. Ela passa por um processo de conexão com a criança, a mãe e a anciã em si mesma. Ela não tinha muitas expectativas quando começou a assistir a série, mas depois ela percebeu como que essa série
empregou bastante delicadeza na abordagem de todo esse simbolismo. Essa série, gente, O Segredo do Templo, é uma série que uma paciente minha vive me indicando e pedindo para eu assistir, e eu fiquei muito curioso, muito interessado em assistir de fato. Não consegui ainda por conta de tempo, mas eu ouvi várias outras pessoas também recomendando. Parece que é uma série muito bacana e figura, então, aí a nossa primeira indicação. E logo em seguida, a gente tem, então, uma indicação do Daniel. Vamos ouvir. Oi, ouvintes do Diário Mágico. Meu nome é Daniel e eu tenho uma recomendação musical da banda Omnia. O-M-N-I-A, Omnia. É uma banda folk, uma banda de música pagã, música folclórica pagã, digamos assim. Eles têm vários elementos ali xamânicos e que flertam com o caos. E é uma música de uma energia muito boa. Os clipes, eles são cheios de elementos xamânicos. E a gente que conhece o rolê magístico, a gente vai perceber muitos elementos, de magia dentro da arte deles, das performances e principalmente da música. Tem uma música que é praticamente a versão musical de um RGP, que é a música Prayer. Eles iniciam vários shows com essa música e ela é um grande banimento que eu às vezes toco essa música e eu meio que interpreto ela corporalmente para fazer algum banimento e funciona. Então essa é a minha recomendação e obrigado, ótimo podcast. Eu fui atrás da banda Omni, achei muito, muito interessante. O Daniel postou também alguns links lá no nosso grupo de apoiadores. Não conhecia, eu acho muito legal essa relação de música e magia. E tem muitos artistas explorando isso hoje em dia abertamente, tem um artista italiano chama Antonius Rex, e ele tem assim umas composições assim bem sinistras e bem interessantes, que eu não sei definir que gênero de música é aquilo dali. Não é metal, nem rock, nem nada do gênero, não. Mas assim, os clipes inclusive são muito interessantes, Ele tem uma música que talvez seja uma das mais famosas, chamada Ritual Magic, E assim, é interessante, flerta com a temática. Talvez não seja a música mais adequada para se fazer um ritual, mas faz jus assim a essa atmosfera temática da magia, lá. Bom, vamos ouvir então o que o Lucas tem para recomendar pra gente. Eu gostei muito da recomendação do Lucas. Fala aí, galera do Diário Mágico, tudo beleza? Bom, aqui é o Lucas. E a minha indicação de livro é o Reikia, que traz uma abordagem sobre o Reiki, magia e sigilos, trazendo um estudo histórico das práticas imagéticas, com o uso de símbolos e a atribuição de poder de cada um deles, fazendo a síntese de uma técnica ou função programada. Um atalho de acesso a um conteúdo maior. Bem dizer, uma chave astral usada de formas diferentes em diversas culturas, como os yantras, os símbolos das civilizações pré-colombianas, os próprios sigilos. E me atrevo até a dizer mantras, obras de artes renascentistas, as esferas da cabala e, por que não, as palavras, já que tudo isso referencia em uma unidade, uma representação do tempo que carrega em si referências e a síntese de ideias, como na combinação das letras hebraicas. Então fica aí o convite para conhecer essa obra-prima e que é nacional. O Reikia é uma obra da Verônica Rivas, E tanto a Verônica quanto o companheiro dela, que é o Humberto Maggi, são
né, autores muito proficientes e que têm trabalhos muito incríveis publicados. E eu já ouvi falar muito do Heikia, sou muito curioso para pegar essa obra e ler um pouco, né, essa recomendação do Lucas. Ela veio só, né, incentivar ainda mais essa minha curiosidade, porque é uma exploração do Reiki dentro do território da magia, né, da magia do caos e da magia em geral. E parece que esse livro da Verônica é muito interessante, né, já incluí ele aqui na minha lista de próximas leituras e achei essa recomendação muito legal. Vamos ouvir então o que o Daniel tem para indicar pra gente. E aí pessoal, meu nome é Daniel, vou fazer uma indicação de uma minissérie na Netflix que chama Missa da Meia-Noite, que é uma série fantástica, tem apenas 7 episódios, dá para maratonar. E ela tem muito simbolismo, muitas reflexões sobre fé, sobre vício, e ela tem cenas fantásticas. E ela é muito bacana, muito bem feita, recomendo todo mundo assistir. Não vou falar mais para não dar spoiler, mas é isso aí. Cara, eu ouvi muita gente falando de Midnight Mass, eu não assisti, eu não gosto de, de filmes, de séries de terror e nada do gênero, mas confesso que não foi nem por isso que eu não assisti, não, foi por causa de tempo mesmo, embora, claro, eu abro sempre exceções quando algo é muito bem falado, né? Agora, fica aí então a recomendação aí, a gente tem 2 séries para assistir, e aí o Lucas, que eu vou reproduzir o áudio dele aqui agora, ele trouxe 3 HQs, né, pra gente conferir aqui, e eu tenho algumas considerações para fazer sobre as indicações dele, porque uma das HQs que ele trouxe aí encheu meus olhos também nesse ano. Então vamos ver o que o Lucas tem a dizer. Olá pessoal do Diário Mágico, tudo bem? Eu sou o Lucas. Gostaria de indicar então algumas obras para vocês. Algumas eu li e assisti em 2021, outras não, mas acho que serão boas indicações. Em primeiro lugar, a melhor HQ que eu li em 2021 foi Arlindo, da Ilustra Lu. Eu, como uma pessoa LGBT, me senti bastante representado. A HQ conta a história de um garoto que cresceu ali no meio dos anos 2000, e ele tentando se entender e se aceitar, e com que as pessoas entendam e aceitem ele como uma pessoa LGBT, como um menino gay. É muito legal, o traço dela é muito bonito, as cores também são muito bonitas, e a história é muito tocante. Quem cresceu ali em 2000, quem pegou a época do MSN, das locadoras de vídeo, vai gostar bastante. Terminei essa HQ em prantos. Acho que é muito boa, não só para pessoas LGBT, mas até para crianças, assim, porque ela é muito sensível e explica de uma maneira muito didática, né? O preconceito e todas as dificuldades que uma pessoa LGBT enfrenta, né? na sua descoberta e na sua aceitação. A segunda HQ é Deus em Pessoa, do Marc-Antoine Mathieu. Ela foi publicada pela Comic Zone e é uma HQ. Imaginem se Deus existisse de uma maneira corpórea e se ele aparecesse do nada numa fila de um censo, né, no mundo. Como que o mundo reagiria, né? Então, a partir disso, temos muitas reflexões, né? Muita gente fica indignado com Deus, processa Deus por não ter conseguido o que eles pediram em oração. Muita gente questiona, né, se aquela pessoa de fato é Deus, enfim. É muito, muito legal mesmo. E a terceira HQ é a HQ Rugas, do autor Paco Roca.
foi publicado pela Devir aqui no Brasil, e conta a história de um senhorzinho que é internado em uma clínica, uma casa de repouso, né? Ele está mostrando sinais iniciais de Alzheimer e vai mostrando como que ele lida com isso e como que ele se relaciona com outras pessoas na casa de repouso, né? Outros idosos. É uma HQ bastante sensível, bastante lúdica, bastante bonita, né? Eu terminei ela chorando também. Faz a gente refletir um pouco, né, sobre como nós tratamos as pessoas de idade da nossa sociedade e também sobre os muitos estigmas sobre doenças mentais, sobre pessoas mais velhas, né? É muito interessante mesmo. Eu recomendo bastante que vocês leiam essas 3 HQs. O Lucas trouxe aí, né, então 3 indicações de HQ, né, Arlindo, Deus em Pessoa e Rugas. O Arlindo eu ainda não li, né, mas assim, eu acompanho muito as indicações do Lucas, né, e as leituras deles, a gente troca muitos títulos em comum, e para esse ter ficado no top 1 dele, com toda certeza é uma HQ que vai me emocionar e que vale a pena, então já até encomendei e tô ansioso para chegar. Mas as outras 2 HQs que ele indicou, Deus em Pessoas e Rugas, eu já tinha lido, eu as tenho aqui em casa. Rugas é muito interessante, mas ela é triste, assim, ela é muito válida, eu acho que vale, assim, figurar nesse top 3, ela é muito bacana, ela traz, assim, essa perspectiva da terceira idade, né, e das doenças mentais, e de asilo e tudo, eu acho que é muito, muito legal, mas ela também me deixou assim, muito sensibilizado. Agora, Deus em Pessoa, né, essa HQ publicada pela Comic Zone, é imprescindível, assim, ela é incrível, ela é muito bom, mas é muito bom, é uma discussão existencial acerca da figura de Deus, acerca do nosso relacionamento com o sagrado, não só do nosso relacionamento individual, mas da ideia de Deus, da cultura em torno, né, desse conceito, né, da forma como uma sociedade se relaciona com Deus, eu peguei essa HQ, essa história em quadrinhos, né, por causa da recomendação do Lucas, e quando eu tava lendo eu mandei mensagem pra ele e falei assim, cara, isso é muito bom, mas é muito bom mesmo, assim, né, e eu costumo dizer sempre, assim, que tem muitas histórias em quadrinho que elas deveriam figurar em listas de best-seller, tal como livros de literatura mesmo, porque elas propõem discussões tão ou mais, né, intensas e relevantes do que a gente vê por aí afora, né? E é o caso então desse título aí, Deus em Pessoa. Foi lançado no ano passado, ainda está disponível, né? Com toda certeza, talvez essa seja uma das recomendações mais interessantes aí para vocês que estão ouvindo esse episódio, né? Espero que sirva, né? E se vocês quiserem também comentar depois sobre essa leitura, a gente vai ser todo ouvidos, porque realmente é uma indicação muito boa e muito relevante. E aí, agora, gente, a gente tem a nossa última indicação, que é o do Nilson, né? E o Nilson mandou para a gente várias indicações diferentes de várias coisas diferentes. Então, vamos escutar algumas das indicações que ele trouxe para a gente. Bom, eu vou começar indicando um deck de tarot muito legal que também me foi sugerido para ir a partir de um texto que me interessou bastante, que é o Angel Tarot. Ele é do Chas McHenry. Eu comprei na Amazon, estava barato, acho que eu paguei em torno de uns R$120 mais ou menos. E ele é muito legal, por quê? Primeiro de tudo, ele tem uma aparência muito boa. As cartas têm uma impressão incrível. Eles todos têm uma borda em dourado de uma tinta meio laminada,
que é um produto muito bonito. Eu não tenho coragem de usar ele para jogo porque ele tem algumas diferenças ali de cartas que eles fazem as correlações com cada um dos 72 nomes de Deus que eu não concordo tanto, mas o principal que eu peguei esse deck é porque ele traz de uma forma muito bem sintetizada, na minha opinião, informações, atributos e os sigilos de cada um dos 72 nomes de Deus, que ajuda demais a quem gosta de trabalhar com evocação ou meditação nessas energias. Muito legal, tenho tido uns resultados muito interessantes com eles. Fácil de usar, fácil de consultar. Ele vem um livretinho junto, que o material inteiro está em inglês. Quem tem alguma proficiência com o idioma vai achar muito fácil. E para quem até não tem muita, a linguagem é muito simples. Você procurando algumas palavras-chave ou outra ali no Google Translate, você consegue desenrolar sem problemas. Muito legal, tá dando uns resultados interessantes pra caceta. E eu gostei muito porque ele traz sempre uma imagem do que seria o Celestial. E ele foge bastante daquela ideia meio barroca, daquela arte mais tosquinha que os anjos são todos bonitinhos e tal. Achei super interessante, recomendo demais e os resultados estão sendo bem positivos de trabalhar com esse deck. Eu gosto demais desse tarô que o Nilson citou pra gente, né, o Angel Tarot, do Travis McHenry. Eu já tinha descoberto esse tarô quando ele tinha sido lançado por financiamento coletivo lá fora, né? Tanto que eu importei direto da mão do autor e aí depois ele foi disponibilizado amplamente mundo afora, né? Ele tem esse Angel Tarô e ele tem também um tarô da Goécia, né, com 72 Diamonds e tal. Eu concordo com a perspectiva do Nilson. Eu não gostei das associações que o autor fez com os arcanos maiores, mas aí o problema da Golden Dawn mesmo, de correspondências, etc e tal, a gente não precisa entrar nesse mérito não. Eu também não uso esse tarô para leitura oracular e tal, mas de fato as ilustrações são muito bacanas, são muito bonitas e ele serve sim para evocação angelical muito bom, muito bem, né? Então é um deck super recomendado aí, vale muito a pena mesmo. E o Nilson trouxe também um livro, uma indicação, vamos ver. Outra recomendação que eu li esse ano, que eu achei um livro do cacete, muito bom mesmo, é o Mágica Visual, do Ian Fries. Acho que a Penumbra ainda tem ele para vender. A galera do Clube Ocultista do Livro, acho que fez a leitura coletiva deles esse ano, se eu não me engano. Eu li bem no começo do ano, então não participei com a galera, fiquei sabendo só depois. Mas é um livro muito legal, muito interessante para quem flerta mais com a ideia da magia do caos. Porque ele vai trazer ali um ponto que eu acho interessante e muito carente na comunidade mística hoje. O pessoal é muito travado com a ideia de sigilização, como o Peter Carroll sugere no Libernu. E existem outras formas mais criativas, que você não vai ficar tão travado, que você vai permitir esse diálogo que o Sper falava muito, do magia está muito próxima da arte, da sua capacidade criativa. E eu acho isso muito interessante para a gente não ficar tão preso na caixinha, sabe? A gente conseguir ir um pouco além disso, deixar ali a mente trabalhar um pouco mais as ideias e se permitir coisas diferentes, né? É um livro curto, de leitura fácil, ele não é complicado, cheio de elucubrações ou uma linguagem muito rebuscada que afasta o leitor da compreensão. Ele traz bastante informação de forma objetiva e ele está sintetizado de uma forma pedagógica fácil de ser compreendido e colocado em prática logo já que você está testando algumas coisas. Muito interessante, muito legal. Isso é uma recomendação para a galera que já está há um tempo aí no rolê e também para quem está começando. Eu acho que ele vai tocar todos os públicos para trazer
essa ideia de disrupção de ideia, para fazer pensar fora da caixinha. Muito legal, uma leitura super interessante. O Mágica Visual da Penumbra foi, assim, uma aposta muito, muito, muito boa. Eu tenho ele aqui em casa, ainda não li, tô flertando com ele aqui, mas é aquele negócio, a gente vai adquirindo uma quantidade muito grande né, de livros e se perde um pouco na lista de leituras. Eu falo que teve uma época da minha vida que eu falei assim, eu não vou comprar mais nada, vou ler tudo que eu tenho pra ler primeiro e depois eu compro as coisas e tal, tanana. E aí eu passei um ano sem fazer nenhuma compra de livros. E aí o que aconteceu foi que vários dos livros importantes e interessantes daquele ano se esgotaram e ficaram muito mais caros do que o preço distante, né? E eu fiquei muito arrependido. E eu falei assim, poxa, então, o negócio você tem que selecionar o que é importante, né? Faz as aquisições, deixa numa lista de leitura, né? E, claro, às vezes você vai comprar coisas que são irrelevantes, às vezes você vai deixar de comprar uma ou outra coisa que seja bacana e vai se arrepender, e depois vai correr atrás, mas é mais interessante que você mantenha ali, né, isso para quem gosta de livros físicos, né, gente? Quem tem possibilidade de ler PDF ou, né, ler e-book é muito mais tranquilo, é muito mais simples, né? Aqui em casa a gente tem um problema de estocagem, né? E eu acabo coletando alguns livros que são interessantes para ler depois. O Mágica Visual tá nessa lista aí, ouvi muita gente falando muito bem e gostei muito dessa indicação aí do Nilson. Acho que vale muito a pena. E ele tem uma última recomendação que eu achei muito engraçada, muito interessante e que eu gostei demais e vou reproduzi-la aqui agora. E para finalizar, minhas recomendações, também uma recomendação de áudio, não mística, mas dependendo você consegue até usar para uma meditação, uma contemplação mais de relaxamento e tal. São as músicas estilo lo-fi da banda Baleia Coral do meu querido amigo Rafael Mordente, do Decréptus. A banda dele chama Garotão Bronzeado. Faz um áudio de qualidade excelente, muito bom, muito criativo. É um cara muito legal, um amigo pessoal querido que eu tenho. E o som dele é muito bom, cara. Recomendo de verdade. Também com esse viés. É um produto independente. Faz tudo na unha, sozinho. E vale muito a pena. Um bom som para você trabalhar escutando, ter um momento de relax, tal, daquela hora que você quer dar aquela desligadinha no cérebro para relaxar e só curtir. Excelente, recomendo demais. Garotão Bronzeado em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify e etc. Muito bom. Eu endosso demais essa recomendação do Nilson, porque eu gosto demais do Mordente, gosto demais da música dele. Acho que é um cara muito, muito divertido e né, acho que o som dele é muito interessante. Garotão Bronzeado é excelente para se ouvir enquanto está trabalhando, enquanto está, né, descansando e tudo. É uma música muito boa. E, gente, essas foram as recomendações dos nossos apoiadores, né? E esse é, então, o nosso primeiro episódio aí de 2022. Tem muita coisa para acontecer. Eu revelei alguns dos brainstormings aqui, alguns dos planejamentos, né? De novo, o nosso próximo Páginas Abertas de número 8, Abra-las, vai ao ar então agora, nessa sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, às 8 horas da noite, lá no YouTube. Se você tem algum relato, de novo, manda pra gente no 31 97537 5123 ou então no contato@diariomagico.com.br, né? Os relatos vão ser super bem-vindos, a gente vai fazer uma curadoria maravilhosa e eu vou fazer uma apresentação muito louca do que é essa egrégora, de várias coisas que eu nunca disse em lugar nenhum. A gente vai ter participação dos nossos zeladores maravilhosos. E o Diário Mágico, ele continua acontecendo quinzenalmente.
A gente vai ter aí então mais 2 episódios com convidados em janeiro e a gente toca o nosso barco. Que esse ano seja maravilhoso para nós todos. Lembrando sempre que o Diário Mágico ele acontece sempre por causa de uma equipe maravilhosa que nos acompanha, né? Então a arte de capa é feita pelo Dinamite Feita em Casa do Gabriel Oliveira, né? Vocês podem conferir as artes deles lá no Instagram, é essa arroba mesmo, Dinamite Feita em Casa. A edição de áudio é obra do Guilherme Neves da Lefou Podcasts e vocês também podem conferir no Instagram na arroba Lefou Produções. E eu, Rodrigo Vignoli, sou o produtor, o apresentador e vocês podem me encontrar sempre no @rfvignoli, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Eu estou à disposição para a gente trocar ideia e para receber o feedback de vocês e ir construindo esse diário mágico coletivo. Não esqueçam sempre de anotar os seus resultados. Um grande abraço e até a próxima. Lefou Podcasts.